E aí, meus consagrados, tudo bem? Meu nome é Alexandre Nascimento, eu tenho 18 anos de idade e esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu venho percebendo uma certa inquietação por parte da sociedade em relação a alguns conceitos epistemológicos de ciência política. Uns se dizem marxistas, outros liberais, outros comunistas, outros conservadores, ou porque recebem isso de alguma doutrinação intrínseca da escola, da universidade, ou por causa de algum chavão que receberam. Enfim, eu queria, porém poucos conhecem, digamos assim, o substrato dessas teorias. Entendeu? A razão epistemológica, taxativa de cada teoria. E eu venho aqui, entendeu? A minha intenção é compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Então, eu quero definir aqui, deixar bem claro, primeiramente, o que é esquerda e direita. Esquerda e direita, nos seus dois extremos, nas suas duas hastes, são definidos por conservadorismo da direita e comunismo da esquerda. O conservadorismo, ele, como diz o próprio nome, ele conserva as bases mais hierárquicas da sociedade, seja instituições, fundações eclesiásticas, tudo o que for. Porém, tudo isso congratulado a uma legislação constitucional. Quando você lê, por exemplo, Roger Scruton, ele endossa muito a questão dos valores, das etnias, dos monumentos eclesiásticos. Ele endossa muito a questão desses valores cristãos e diz que esses valores têm que ser preservados pela sociedade. Porém, ele não defende uma sociedade teísta, e sim que esses valores sejam preservados. Entendeu? Já o comunismo, ele é uma, digamos assim, uma versão muito mais abstraída da sociedade, muito mais auspiciosa, no melhor termo. Entendeu? Thomas Hobbes, ele já definia esse tipo de ideologia dizendo que alguns homens preferem conservar a base integral da sociedade, enquanto outros preferem moldá-la a seu próprio prazer. Essa foi a definição que ele deu, por exemplo, ao socialismo. Entendeu? Enfim, eu dei só aqui uma ideia, entendeu? Mas a ideia principal em preâmbulo é isso. Conservadorismo conserva aquilo que já é e que é imutável. Comunismo, ou socialismo, esquerda, tenta moldá-la a seu próprio costume. Grave isso, entendeu? Que eu tenho certeza que isso aí com certeza vai ajudar muito. Então, partindo para o historicismo, a primeira constituição de polis, eu diria que começa com Platão, entendeu? É bem óbvio, né? Talvez você tenha escutado isso no ensino fundamental, mas enfim. Começa com Platão. Platão, a primeira coisa que você precisa saber é que ele defendia um declínio permutável da sociedade. O que é isso? Por exemplo, Platão dizia que o mais perfeito dos homens seria o primeiro homem, e que depois do primeiro homem, todos os homens iriam declinar em sentido negativamente em sentido gradativo. Ou seja, depois do primeiro homem, todos os homens iam declinar. E só o primeiro exemplar, o primeiro homem, seria o homem perfeito. A mesma coisa ele diz da sociedade, das instituições hierárquicas, de tudo. Platão ele defendia uma ascendência prescrita a uma descendência. É isso que você precisa saber. Outra coisa que Platão defendia era uma aristocracia de classe. Ou seja, ele dizia que só os governantes, aristocratas, ou melhor, burgueses, no sentido mais moderno e profano da palavra, poderiam governar ou teriam alguma aptidão para governar. Essa era a ideia de Platão. Depois disso, surgiu na sociedade uma necessidade de uma verdade transcendental. Entendeu? Por quê? Depois que se formaram os reis, os condados, né, que surgiram os primeiros reis,
começaram a se formar condados, depois de condados cidades, depois de cidades estados, países e por assim vai. E criou-se uma necessidade de um nexo contingente, de um estado de espírito entre esses povos arregimentativos. E criou-se uma coisa chamada verdade transcendental. O que é uma verdade transcendental? Ou um estado de espírito, seja o que for. É um nexo, entendeu? É um nexo, digamos assim, um conjunto, um unipolarismo no qual a sociedade se forma, que forma um só objetivo, uma só verdade, um só sentido da existência. Por exemplo, antes da Revolução Russa se constituir, o antigo czar da Rússia, entendeu? Que eu me esqueci o nome, ele acreditava ser a reencarnação do próprio Cristo, a reencarnação do próprio Logos divino. Entendeu? E isso se aspirou há muito tempo até que se constituísse a Revolução Russa, no qual o próprio Vladimir Lenin se inspirou nisso. Entendeu? Daí criou-se uma verdade transcendental da história. Platão denominou isso como cosmion, ou seja, a sociedade em busca da sua ordem cósmica. Entendeu? Daí, enfim, depois disso, outro fato preponderante, que foi o da queda da cristandade. Enfim, depois da vinda, da morte, do sacrifício, da ressurreição de Cristo, muitos cristãos começaram a ser perseguidos. Existem 3 verdades da história, se vocês querem saber. A verdade escatológica, a verdade teleológica e a verdade soteriológica. O cristianismo é a verdade soteriológica, ou seja, que trata da verdade enxergando apenas o fim ou a salvação do homem, o juízo final. Esse é o significado taxativo de soteriológico. Entendeu? Enfim, daí o que acontece? Porém, depois disso, o cristianismo perdeu muito a sua credibilidade. Por quê? Porque as instituições eclesiásticas ortodoxas ficaram apenas, digamos assim, limitadas a um gueto que estaria esperando, digamos assim, um juízo final ou uma síntese universal. Enfim, estaria, entendeu? E perdendo todos os atributos de reflexão, de persuasão, de trabalho intelectual que eles tinham antes. Então ficou limitado sobretudo a isso. Entendeu? E daí, depois disso, meus caros amigos, aconteceu um fato que eu achei muito preponderante na história e que conta muito dessa era profana, que se chama Reforma Protestante. Alguns filósofos, como por exemplo René Guénon, ele dizia, né, que inclusive ele até chegou a mencionar o Kali Yuga, né? Ele dizia que o Kali Yuga partia de uma era onde todos os princípios transcendentais seriam espuriados, seriam apreciados, até declinar a uma era profana, uma era incumbente, digamos assim. Entendeu? E para mim, ele pegou inclusive isso aí muito de Platão, entendeu? Ele pegou muito da inspiração de Platão. E para mim, a Reforma Protestante representa muito dessa era profana. Por quê? Porque o que aconteceu na Reforma Protestante? Até a Reforma Protestante, a análise exegética só ficava à mercê da Igreja. Daí, depois que houve a Revolução de Lutero, tudo tal, ele multifocalizou, ele multipolarizou as interpretações da Bíblia. Entendeu? Ele começou a distribuir várias interpretações, tudo tal. E cada um, entendeu? Cada um que recebeu esses documentos começou a interpretar o seu próprio prazer. Daí surgiram seitas, religiões diferentes, religiões completamente paralelas ao cristianismo. E foi isso o que aconteceu, né? E René Guénon, por exemplo, atacou muito isso, ficou muito puto com isso, cara, entendeu? Porque a análise exegética tinha que ser feita por uma elite, entendeu? E porque muitos não estariam preparados, né? Enfim, só que o que acontece?
Jesus diz em um dos seus prefácios que todos receberão da graça sem se vangloriarem por suas obras, e sim receberão de graça pelo amor de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que todos recebem a sua palavra, a sua revelação, indubitavelmente das suas obras, indubitavelmente de quem você seja. Ou seja, todos podem se apraziar do poder da palavra. Entendeu? Então aí você já enxerga uma abruptosidade, tanto em Hegel e Guénon, quanto na ideia de descendência. Uma vez em que, antes da descendência, se enxergava inclusive a vinda de Cristo, né? Antes, 2000 anos antes da vinda de Cristo, já se enxergava, já se sabia da vinda de Cristo. Entendeu? Enfim. Daí, digamos assim, depois disso surgiram muitos filósofos teóricos que transpuseram as suas visões taxativas de mundo. E eu destaco três: Immanuel Kant, Friedrich Hegel e Karl Marx. Eu vou começar com Kant. O sentido kantiano é o seguinte: ele diz que toda a realidade, todo o tecido da realidade são simbologias, são conceitos abstraídos da nossa própria mente e que nós damos esses conceitos, nós damos jus ao tecido da realidade. Ou seja, a realidade seria apenas uma simples conformação conforme a nossa cognoscência. Só que o que ele esqueceu é que nós estamos na realidade, não a realidade que está em nós. A realidade existe, indubitavelmente, das nossas definições ou estereotipias. Entendeu? Então é basicamente isso. Daí depois chegou Friedrich Hegel. Qual é a explicação de Hegel? Né? Ele pegou todas as ideias, entendeu, de simbologismos, digamos assim, o sentido da história, tudo, e ele disse o seguinte: primeiramente, que havia uma dialética na história, né, que alguns de vocês já devem inclusive ter ouvido falar, né, tese e antítese, que formam uma síntese. Segundo, ele disse que todo o conjunto, que todo o contorno da história se aglomera por essa síntese, por esse processo, por essa catalisação. E esse seria o tecido da história. Entendeu? Ele, inclusive, pegou muito da referência de Aristóteles, onde ele dizia que a história necessitava de um motor imóvel, de um motor que se movia indubitavelmente das contratualidades humanas. Ele pegou muito dessa ideia de Aristóteles na minha concepção. Ele disse que era uma filosofia do devir. E ele disse que esse estado de espírito que eu falei lá atrás, era o estado de espírito, era, digamos assim, a regimentação, era o conjunto que formaria a identidade de uma nação e a identidade de várias nações, se possível. Daí chegou, né, finalmente, talvez a teoria que, feliz ou infelizmente, né, foi a teoria que, digamos assim, que catapultou, que abreviou tudo que nós conhecemos hoje, que é nada mais nada menos que a teoria marxista. Karl Marx, muitos podem criticar o trabalho de Karl Marx por dizer que ele sustentou ditaduras, entendeu? Apoiou a Revolução Russa, entendeu? Por causa das ideias dele, vários milhões de pessoas morreram, entendeu? E é uma ideia, digamos assim, sobretudo, certa, entendeu? Porém, Marx, ele identificou o quê? Primeiramente, né? Explicar o que ele estava querendo propor. Marx, ele disse que a verdade transcendental do homem era a luta de classes. E que esse sentido da história era a luta de classes.
Enfim, né? Daí ele começou a dar e disse que todo o motor da história, todo o tecido da história se baseava nessa luta de classes. E disse também que esse estado de espírito havia de ser persuadido. Daí você destaca um ponto genial de Marx, por quê? Porque ele percebe que o estado de espírito arregimentativo dos povos pode ser persuadido, pode ser maleabilizado. E isso eu acho muito importante do ponto de vista dele. E foi exatamente por isso que vários globalistas, que vários anarcocapitalistas aderiram muito a essa ideia. Porque é uma supressão, porque é um epicentro de poder dado em determinadas mãos. Entendeu? Enfim, eu acredito que é basicamente isso, entendeu? Não vou nem explicar tanto a teoria marxista, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, até mesmo no ensino fundamental, já chegaram a ouvir essa teoria. Mas, enfim, se você assistiu esse vídeo, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço de todo o coração por você ter acompanhado até aqui. A qualidade não é das melhores, porém eu faço esse trabalho com muita honestidade e com muito carinho. Isso aqui não é nenhum trabalho acadêmico. Eu faço por maior apreço e por puro prazer mesmo. Muito obrigado por tudo. Se possível, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe e o mais importante, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.